Mulheres carregam propósitos, o de ser, o de resistir, o de se doar mesmo quando a vida parece desafiar. Mas quando um coração permanece aberto, até os caminhos mais improváveis se transformam em milagres. Está começando Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país, que nos fazem refletir sobre a nossa própria jornada. O nosso bate-papo de hoje é com uma mulher que resolveu transformar a espera em fé. Uma história marcada por sonhos, caminhos inesperados e um amor que não conhece limites. Uma mãe que viu na diferença uma oportunidade para unir, ensinar e inspirar. A gente vai conhecer um pouquinho a história da Regina Célia. Regina, muito obrigada por nos receber na sua casa, viu? Eu que agradeço a presença de vocês, é uma honra. Que gostoso. A gente está num mês especial, que é o mês das mães, e eu comecei apresentando você assim um pouquinho para as pessoas. Eu sempre deixo um mistério, assim, alguma coisa. Quem será que a gente vai conhecer? Mas eu disse que você é uma pessoa que transformou a espera em fé. E que a sua história é muito bonita e que hoje você partilha ela com outras mães. Geralmente, quando a gente começa a conversar com as mulheres no nosso programa, eu pergunto bem do comecinho. Então eu quero saber quem foi a Regina criança. Olha, a Regina criança sempre foi uma pessoa muito alegre e muito determinada. Eu sempre tive muito foco e direcionamento, né? Eu venho de uma família, né, do interior mesmo, uma cidade próxima aqui de Lorena, que é Canas. Então eu cresci com muito espaço para brincar, sempre rodeada de amigos e familiares. Cresci dentro da fé católica, então sempre tive muita presença dentro da minha família. E como você decidiu a profissão que você ia ter na vida, que era de ajudar as outras crianças a descobrir o mundo pelas letras? Então, quando eu era criança, passava na televisão uma novela, que eu não sei o nome, e tinha umas irmãs de caridade, né, que elas usavam assim, a roupa delas tinha um chapéu, assim, e eu via elas brincando, né, com as crianças, e eu queria ser irmã de caridade. Eu queria ser irmã de caridade porque eu queria fazer o que elas faziam, brincar com as crianças. Eu achava aquilo muito bonito. E conforme eu fui crescendo, uma professora me falou: você não precisa ser irmã de caridade para você trabalhar com crianças. Você pode se tornar uma professora. E você tem muitas habilidades para isso, porque eu era uma criança muito tranquila, mas ao mesmo tempo muito inquieta, né? Eu vou fazer amanhã 54 anos, então há 48 anos atrás era muito difícil o professor dar abertura para uma criança querer transformar a sala de aula em peça de teatro, em dança, em poesia, em música. Eu, na minha infância na escola, eu criava o tempo todo, tanto é que eu sou professora de arte também, além de alfabetizadora. Eu queria imitar o Chacrinha e o pessoal da escola, eles abriam as portas para isso. Então eu subia em cima da mesa do pátio para imitar o Chacrinha, fazia show de calouros, eu fazia peça de teatro dentro da sala de aula, criava musical, dançava, fazia coreografia. Então, eu desde pequena, eu sempre tive a arte muito atrelada a essa questão da minha vida, sempre. Então, a partir daí, foi só alimentando mais o meu lado educacional. Você se casou e você queria muito ser mamãe. Como é que foi esse processo assim? Eu conheci o meu marido, eu tinha 16 anos
E nós começamos a namorar e nós nos casamos, eu tinha 26. E durante todo o nosso processo de namoro e noivado, nós tivemos planejamento. Eu sempre planejei muito a minha vida, em todos os sentidos, eu sempre fui muito organizada. E a gente começou a planejar. Com 18 anos eu me formei professora, já com 18 anos já entrei em sala de aula, já comecei a trabalhar como professora. E desde o meu primeiro pagamento, eu já comecei a guardar para a gente ir pleiteando aquilo que a gente queria para nós. Aí quando nós fomos construir essa casa, nós tivemos assim vários desejos de que Nossa Senhora não saísse daqui de forma alguma. E nós tivemos todo o cuidado, tudo que a gente ia fazendo, a gente ia, comprava medalhinhas e a gente ia colocando embaixo do piso, na pedra, onde a gente estava fazendo, a gente ia, o pedreiro estava rebocando, a gente ia, colocava a medalhinha de Nossa Senhora. Então, a nossa casa, ela é muito abençoada e a nossa família também. Foi uma vitória o Oswaldo chegar, mas até que ele chegasse, você passou por alguns desafios. Sim. Como foi vivê-los? Então, o Oswaldo é um milagre, né? Nós nos casamos, eu nunca quis tomar medicação ou qualquer outra forma para evitar filhos, até porque eu casei com 26 anos. Só que a minha vida, a nossa vida foi acontecendo, sempre trabalhando muito, o dia todo. Eu cheguei a trabalhar em 4 escolas, entre particular, escola pública, e eu tive uma escola de educação infantil também, né? E então, minha vida foi, naquela correria cotidiana do dia a dia. E quando eu estava com 28 para 29 anos, caiu a ficha e eu falei, meu Deus, mas até hoje eu não engravidei, por que será que eu não engravido, né? E aí, um amigo nosso, que é médico também, ele pediu para ver meus exames. E aí ele falou, olha, você não tem problema nenhum para ovular. Você pode ter algum outro problema. E aí ele pediu para que eu fosse para São Paulo e fizesse uns exames mais específicos. E realmente eu tinha sérios problemas, eu não teria a facilidade de engravidar. Não deu certo, o médico em São Paulo falou, olha, Regina, para você conseguir engravidar, pode ser que somente in vitro. Aí eu falei para ele, não. Aí eu vou estar indo muito além da minha fé, né? E ele falou, não, então não tenho o que fazer, mas num período de 1 ano você pensa. Eu falei, tá bom. Aí vim embora, conversei com meu marido, a gente veio conversando de São Paulo para cá e eu tentei colocar na cabeça dele a adoção. E fui preparando o meu coração para adoção. Mas meu marido falava assim, não, vamos esperar. E eu falei, então tá. E eu confesso que eu comecei a ficar muito triste. Eu olhava, e falava assim, Nossa Senhora, por que isso está acontecendo comigo? Eu gosto tanto de criança, eu tenho um carinho tão grande, eu sei que eu vou ser uma mãe maravilhosa. E por que eu não consigo engravidar? E quando foi o dia que você descobriu que você estava grávida? Como foi? Então, aí nesse dia, eu desliguei o telefone, nós fomos para a missa. Na matriz, as mães entraram com rosas. E aquilo, eu estava muito mexida, sensível, estava bastante abalada com isso. E aí, no final da missa, o padre passou com o Santíssimo dando a bênção nos bancos para todas as mães. E eu chorei muito aquele dia. E quando terminou a missa, nós estávamos saindo, na porta da igreja tinha umas moças, e ela estava com uma cesta, com umas mensagens, tipo pergaminho, enroladinha, ela me deu uma. Falei, não, obrigada, eu não sou mãe. Fiz assim, arredia pela situação. Ela falou, mas você é mulher, essa é para você. E me entregou. Aí eu abri o fitilho e desenrolei. A mensagem estava assim, o título era Como Deus escolhe as mães de uma criança especial. Aí eu li a mensagem,
Falei para o meu marido até no carro, falei, nossa, o ano que vem eu vou ler essa mensagem na escola no Dia das Mães. Porque a mensagem dizia que a mãe, ela ia ser os olhos do filho com deficiência visual. Ela ia ser os ouvidos do filho com deficiência auditiva. Ela ia ser a inteligência do filho com deficiência intelectual. Né? Ela ia ser as pernas do filho com deficiência física. E era muito profunda a mensagem, era muito bonita. E aquilo me tocou de uma tal maneira, e eu falei, meu Deus, que mensagem linda. Eu falei, vou ler o ano que vem. Cheguei em casa, dobrei, e eu sempre tive o hábito de guardar tudo que eu gosto dentro da Bíblia. Guardei a mensagem. Passou, isso foi no Dia das Mães, em 2002. E quando foi no final de agosto, não acontecia nada comigo e eu no silêncio, não falava nada. Quando foi no final de agosto, eu liguei para o meu médico, o Dr. Djalma. Falei, Djalma, olha só, eu vou contar uma coisa para o senhor. Ele falou, o que foi, Regina? E ele é muito religioso. Falei, Dr. Djalma, aconteceu isso, eu sonhei com Nossa Senhora, aconteceu isso. E acabou o mês e não aconteceu nada comigo, será que eu tô grávida? Aí ele falou, Regina, claro que você tá grávida, vai agora lá na clínica, lá no ambulatório, e você vai fazer o exame. Eu já tô mandando para lá. Aí eu fui. Fiz o exame. Quando foi 1h da tarde, mais ou menos, eu fui para buscar o resultado. Quando eu cheguei, a moça olhou no computador, ela não sabia de nada. Ela olhou no computador e falou assim, parabéns, futura mamãe, tá dando aqui positivo, você tá grávida. Você não acredita? Nossa, assim, o chão abriu, foi uma alegria. Aí quando eu saí dali, a gente comemorando, nessa época eu era diretora da educação infantil também em Canas, na escolinha, ia ter uma reunião lá. Quando eu estava chegando, ninguém sabia de nada. Uma das moças que ia participar da reunião estava com uma rosa. Ai, que e me bonita. disse assim, Regina, eu passei pelo jardim, vi essa rosa e senti uma vontade de te dar. Era a Santa Terezinha, né, no momento certo, me dando a rosa. E aí, naquele momento, eu vi, né, como a fé, ela move montanhas e ela realiza desejos, porque Jesus é maravilhoso e Nossa Senhora é a mãe dele, nossa mãe. Regina, mãe do Osvaldo, da Betânia e do Pedro, quando descobriu que o Osvaldo era diferente, começou a tentar ajudar outras pessoas. Deve ter sido uma fase desafiadora para você quando o Osvaldo nasceu e você percebeu que você ia ter que lidar com algo que você não conhecia tanto, como mamãe. Sim, como mamãe. Né? Na verdade, eu cresci e do lado da minha casa, né, o Rose praticamente tem a minha idade, ele também é T21. Então eu cresci ouvindo Rose cantando, brincando. Então eu sempre tive muito essa participação na minha vida, desde pequeno, conhecendo pessoas com T21. Quando o Osvaldo nasceu, na verdade, durante toda a minha gestação, eu não sabia que o Osvaldo era Down. Nenhum exame constatou. Porém, lá no fundinho eu tinha... Você tinha uma sensação? Eu tinha uma sensação de que a criança que eu estava gerando era uma criança não diferente, mas era uma criança que ia trazer muita mudança para a minha vida, vamos dizer assim, uma criança especial, embora a gente não use mais esse termo, né? Quando o Osvaldo nasceu, na verdade ele ia nascer em maio, início de maio, mas no dia 11 de abril eu ia passar pela consulta, né, de 8º mês de gestação, e no consultório o médico constatou que eu estava perdendo líquido e eu não estava, era o primeiro filho, eu não conhecia, né? E do consultório nós fomos imediatamente para o hospital, então nós não comunicamos ninguém.
E lá foi feito a cesariana, foi uma cesariana meio que às pressas, e o Osvaldo nasceu no dia 11 de abril. Como foi à noite, ele nasceu às 8h30 da noite, terminou o procedimento, né, da cesariana, eu fiquei em observação, fui para o quarto, só vi o Osvaldo no nascimento. No dia seguinte, dia 12 de abril, era o seu aniversário? É meu aniversário, né? Aí de manhãzinha, as enfermeiras, né, do berçário entraram com o Osvaldo cantando parabéns e falando que elas estavam levando o meu presente de aniversário, né? E de verdade o Osvaldo foi um grande presente, não só ele quanto a Betânia e o Pedro, porque cada um teve a sua participação e continuam tendo essa participação na nossa família. A gente está aqui numa quadra. Sim. Com várias outras pessoas especiais, né? No sentido não da palavra, mas do especial de ser mesmo especial, porque eles são extremamente carinhosos. Sim. E você criou algo que hoje você ajuda outras mães, porque a gente sabe que é desafiador, que tem hora que esgota, tem hora que cansa, tem hora que parece estar sozinha e algumas realmente ficam sozinhas, a grande maioria. Sim. Como que surgiu, né, essa ideia de unir com outras mães? Então, há 9 anos atrás, na verdade desde sempre, eu fui buscando me aperfeiçoar dentro da inclusão, né? Dentro do tema propriamente dito. Participei de simpósios, palestras, li muito, pesquisei muito e continuo pesquisando bastante, né? E há 9 anos atrás, eu reuni algumas mães aqui de Lorena e para que nós fizéssemos um café da tarde, para que eles estivessem juntos e a gente começasse um trabalho. Só que isso foi em dezembro. E em dezembro eu descobri um câncer de mama. E eu tive que adiar esse projeto, né? E aí passaram-se alguns anos, veio quimioterapia, toda essa parte do tratamento, né? Mas eu não desisti. Continuei ali fazendo o meu papel também na educação do meu município, né? Orientando outros professores, outras mães, correndo dentro mesmo, né, da estrutura educacional, falando da importância da inclusão, aquela inclusão possível, né, para que eles possam avançar e que eles estejam resguardados, né, no sentido de frustrações, de outros problemas. E aí passaram-se alguns anos e o professor Matheus, que está ali, ele me procurou para que ele tinha a intenção de formar um time de futsal down. E ele sabia que por eu trabalhar na rede, conhecer muitas mães, se eu poderia sair buscando jovens para montar esse time. E eu falei, Matheus, é tudo que eu desejo, então vamos montar. E aí eu fui falando para ele um pouco, preparando um pouco para ele entender como é a pessoa T21, né? Um pouco das características deles, como ele teria que se posicionar para ele conseguir realizar um trabalho com eficiência e qualidade. E dali começaram a vir outras pessoas. Aí nós montamos, na verdade iniciou como família de futsal DAO de Lorena. E aí eu chamei o Matheus e falei, Matheus, olha só, o futsal já está montado, nós já participamos de campeonato paulista de futsal DAO. Agora, Matheus, a gente tem que ampliar. E ele falou, não, mas o que você pensa? Aí a gente conversando, Regina, então é uma associação. Eu falei, isso, uma associação, na qual a gente possa dar a eles, né, possibilidade de introduzir não só o esporte, quanto a parte pedagógica, quanto a profissional de especialização, né, em culinária, artesanato e outras possibilidades de oficina, e nós começamos. E daí veio a Adapt. Para dar esse suporte, né, a gente troca de tudo ali. Troca figurinha, troca receita, troca risos, troca choro, né? Nós formamos, na verdade, uma grande família, a gente chama de Família Adapt. E nós estamos recebendo pequenininhos
né? Essa semana, aqui na porta da escola, eu conheci um bebezinho. Com 3 meses eu já chamei essa mãe. Falei, embora a ADAPT ainda não seja propícia a desenvolvimento dele nesse momento, né? Você precise levá-lo realmente ali para pai, para as estimulações, né? Mas já venha participar da família ADAPT. Como uma mãe especial, né? Isso, para você ver o que é a nossa família. O que é ser mãe para você? Ser mãe, para mim, é ser vida. Eu não sou mais mãe só de 3. Meus filhos, foi Nossa Senhora que os mandou para mim. São filhos maravilhosos. O Osvaldo ele abriu portas que eu nem tenho como saber as portas que o Osvaldo abriu. O Osvaldo, ele transformou a minha vida. Ele me deu muito mais razão para continuar sendo feliz, porque eu sou muito feliz. Eu levanto feliz, eu trabalho feliz, eu deito feliz. A minha palavra que me conduz todos os dias é alegria. Eu tenho uma alegria de viver muito grande. Eu tive câncer de mama, eu continuo no meu tratamento, faço quimioterapia, mas eu vivo um dia por vez. E eu vivo a alegria e a paz que eu trago no meu coração. E hoje, além dos meus 3 filhos, eu tenho todas as crianças da ADAPT. Inclusive, muitos me chamam de mamãe. Mamãe. E o Osvaldo morre de ciúmes. Mas é muito grandioso. Ser mãe, para mim, é isso, é ser vida. E você é vida. O nosso programa se chama Retratos Femininos, porque a gente captura as essências das mulheres inspiradoras. Enquanto a gente estava aqui conversando, a gente foi tirando uns momentos aqui para você guardar no seu coração. Eu queria que você abrisse e me falasse que mulher você vê aqui. Lutadora, extremamente religiosa, de muita fé, muito amada por Nossa Senhora. E de verdade, uma mãe especial. Deus me deu essa graça. Foi uma maternidade mais do que especial. A minha história de vida é muito forte. E muito especial. Muito especial. Obrigada por hoje, viu? Agradeço de coração essa oportunidade. E gostaria de deixar uma mensagem, Por favor, né, para todas as mães, as que já têm o seu filho com deficiência e as que virão a ter, que vale a pena acreditar no potencial deles, vale a pena incentivá-los, vale a pena buscar rede de apoio e vale a pena sorrir todos os dias, porque a conquista deles, diária, preenche o nosso coração de um imenso amor. E a gente vai cada dia caminhando a nossa perfeição, porque nós é que necessitamos deles para a gente se tornar pessoas verdadeiramente como Deus deseja que a gente seja. que lindo. Eu espero que você tenha gostado do Retratos de hoje. A gente volta a se encontrar no próximo final de semana. Um beijo, manda beijo. Tchau. No meio das batalhas existe algo profundamente belo. A capacidade de enxergar o extraordinário no simples. De transformar os desafios em vitórias diárias. Pois tudo é aprendizado, ensinamento, acolhimento. E nenhuma mulher precisa caminhar sozinha.